Autoridades do Texas acreditam que atirador que disparou contra instalações do ICE agiu sozinho. Na Flórida, comerciantes têm prejuízos com dinheiro usado em filmes. No Brasil, tiroteio em escola deixa 2 alunos mortos e 3 feridos. O Brasil News começa agora. Boa noite. Em coletiva de imprensa, as autoridades de segurança do Texas afirmaram que o atirador Joshua Joar provavelmente agiu sozinho. Os investigadores encontraram uma coleção de anotações na residência dele, perto de Dallas. Em uma delas dizia, abre aspas, sim, fui só eu, fecha aspas. Outras notas criticavam duramente os agentes do ICE. O ataque matou um detento e feriu gravemente outros 2 que estavam em uma van de transporte. Nenhum agente do ICE ou policial federal ficou ferido. No sul da Flórida, uma cena de filme virou caso de polícia com a circulação de notas falsas. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A polícia de Key West alerta para notas falsas que parecem reais, mas são apenas objetos de cena usados em filmes. Em vez de United States of America, elas trazem a frase For Motion Picture Purpose, que significa para fins cinematográficos. O alerta foi feito depois que comerciantes relataram ter recebido esse tipo de nota durante transações. Segundo as autoridades, embora não tenham qualquer valor legal, essas cédulas podem confundir e causar prejuízos. A polícia reforça o pedido para que moradores e turistas confiram com atenção o dinheiro recebido e entrem em contato caso suspeitem de fraude. E o advogado da família de Kevin Rodrigues Zavala, de 32 anos, que morreu após o passeio na montanha-russa no Epic Universe, pediu transparência no caso. A família de Kevin também compareceu a uma coletiva de imprensa na quinta-feira em Orlando. Zavala chegou a ser socorrido após ficar inconsciente, mas morreu no hospital com diagnóstico de múltiplas lesões contundentes. A morte foi considerada um acidente. A Universal, responsável pelo parque temático, disse que as investigações internas mostram que os sistemas da atração funcionaram como previsto, que o equipamento estava intacto e que procedimentos foram seguidos. A defesa de Zavala reclama que esse funcionamento normal, atribuído pela Universal, não exclui possíveis falhas de segurança. A família exige acesso a registros de manutenção, inspeção, dados do passeio e filmagens. A montanha-russa Stardust Racers permanece fechada enquanto investigações continuam. E um homem foi preso acusado de furtar mais de 50 fórmulas infantis. Kenneth L. Jones Jr., de 37 anos, teria furtado os produtos em lojas como Publix, Target e Walmart entre novembro de 2024 e maio deste ano. Segundo as investigações, ele usava sacolas reutilizáveis ou caixas de plástico para esconder as latas de fórmula e saía das lojas sem pagar. O valor total do prejuízo estimado ultrapassa $70 mil. De acordo com a Procuradoria-Geral da Flórida, esse caso é um dos primeiros a aplicar penalidades agravadas para reincidentes após a sanção da Lei HB 549, que permite punições mais severas de crimes de roubo organizado. A prisão aconteceu na semana passada. As autoridades destacam que o furto de fórmula atinge diretamente famílias que dependem do produto e reforçam que lojistas poderão repassar os custos aos consumidores. E o Centro Nacional de Furacões confirmou que o Invest 93L evoluiu na quarta-feira para a tempestade tropical Humberto. Ela segue se fortalecendo gradualmente e não há expectativa de impacto direto sobre a Flórida, já que a previsão é de que o sistema avance para o alto mar. Enquanto isso, uma onda tropical próxima à República Dominicana segue produzindo chuvas e trovoadas desorganizadas, com grandes chances de se transformar em tempestade nos próximos 7 dias. Ela deve se aproximar das Bahamas até o final de semana e pode trazer reflexos à Flórida no domingo e segunda-feira, com chuva intensa, rajadas de vento de até 65 km por hora,
condições perigosas no mar e risco extremo de corrente de retorno. A costa leste da Flórida, especialmente próxima a Daytona Beach, pode ficar entre 200 a 400 quilômetros do sistema, dependendo da trajetória. E um homem sem roupas invadiu uma residência no sul da Flórida. A cena foi registrada por câmeras de segurança. As imagens mostram um homem nu entrando no quintal da casa em Coconut Grove por volta das 5 da manhã. Ele passa pela área da piscina e puxa a maçaneta da porta, tentando entrar no imóvel. A moradora, que estava dentro da residência com a família, disse ter ouvido algo agressivo na maçaneta e chamou um chaveiro para reparar os danos. A polícia relata que recebeu uma ligação por volta das 4h30 da manhã de um parente do suspeito, afirmando que ele estava sob efeito de alucinações devido à interrupção de medicação e teria fugido de casa. Ao analisar as imagens, os agentes concluíram que o homem apresentava indícios de distúrbio mental e foi submetido a uma avaliação psiquiátrica mandatoriamente por até 72 horas. A moradora declara que os filhos ficaram traumatizados e diz que teme que o homem possa retornar. O fato, que aconteceu na segunda-feira, motivou o reforço na segurança da casa. A seguir, esquema de facção criminosa no setor de combustíveis é alvo de operação da Polícia Federal. Até já! As linguiças cortes trazem o sabor artesanal que une amigos e família. O açaí Triunfo é a sua fonte de energia natural e saborosa. Mimoso traz para a sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Fala, meu povo! Estamos começando mais um episódio do Salto Alto Podcast, com essa série na América. A polícia está investigando um ataque a tiros em uma escola pública do Ceará, que terminou com 2 estudantes mortos e outros feridos. 2 alunos morreram durante o ataque. As vítimas tinham 16 e 17 anos. Outras 3 pessoas foram socorridas e levadas ao hospital. O tiroteio aconteceu na manhã desta quinta-feira, na Escola Estadual Luiz Felipe, em Sobral, interior do Ceará. Relatos policiais dão conta de que os alunos estavam no pátio no intervalo das aulas no momento dos disparos. Câmeras de segurança registraram quando 2 homens chegaram de moto em uma rua próxima à escola e da calçada atiraram pela grade. A polícia segue investigando o caso. E agora você fica com mais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E o Ministério Público de São Paulo e a Receita Federal deflagraram, nesta quinta-feira, uma operação contra um esquema bilionário de uma organização criminosa
nos setores de combustíveis e jogos de azar. A operação é um desdobramento de uma outra ação que revelou a presença do crime organizado em fintechs da Avenida Faria Lima. A nova investigação apurou que só entre os anos de 2020 e 2024, mais de 260 postos ligados à quadrilha movimentaram 4,5 bilhões de reais, mas pagaram apenas 0,1% em impostos. O Ministério Público de São Paulo apontou o empresário Flávio Silvério Siqueira, o Flavinho, como chefe do esquema, que estaria usando postos, motéis, imóveis, lojas populares e empresas de fachada para lavar dinheiro. 25 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em várias cidades do estado. E as investigações apontam ainda que a fraude também atinge diretamente os consumidores. Há indícios de combustíveis adulterados em dezenas de postos ligados ao grupo. E foi arquivada na quarta-feira pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a proposta de emenda à Constituição chamada de PEC da blindagem. A proposta previa que deputados e senadores só poderiam ser processados com autorização prévia do Congresso por meio de voto secreto dos parlamentares. A decisão veio depois da Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, rejeitar o texto por unanimidade sob a alegação de inconstitucionalidade. Com isso, a PEC não vai sequer ao plenário. A proposta chegou a ser aprovada na Câmara com apoio de líderes e da oposição. Defensores dizem que a medida é uma reação ao que chamam de abuso de poder do Supremo Tribunal Federal, STF. A proposta enfrentou forte reação de especialistas, entidades anticorrupção e protestos pelo país que temiam risco de blindagem para parlamentares investigados. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com pedido de revogação das medidas cautelares que o mantêm em prisão domiciliar e o proíbem de usar redes sociais. A solicitação foi feita na quarta-feira ao Supremo Tribunal Federal, o STF. O pedido foi apresentado no mesmo processo em que a Procuradoria-Geral da República denunciou o deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, e o jornalista Paulo Figueiredo, que são acusados de atuar nos Estados Unidos para intimidar ministros do STF e autoridades brasileiras. Segundo os advogados do ex-presidente, como Jair Bolsonaro não foi denunciado nesse caso, não há motivo para manter as restrições. Bolsonaro está em prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica desde o dia 4 de agosto. No início do mês, a primeira turma do STF condenou o ex-presidente a mais de 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. A execução da pena, no entanto, só deve ocorrer após o fim dos recursos da defesa. E um erro médico em Natal, capital do Rio Grande do Norte, chamou a atenção do país. Um homem de 37 anos recebeu, por engano, um rim que não era destinado a ele. O caso ocorreu no Hospital Universitário Onofre Lopes e foi confirmado na quarta-feira. Segundo a direção, a confusão aconteceu porque os pacientes tinham nomes parecidos. Um órgão incompatível foi rejeitado, o que obrigou os médicos a fazerem uma cirurgia de remoção. O paciente segue internado e voltou para a fila de espera. Quem deveria ter recebido o órgão também vai continuar no aguardo. O hospital abriu investigação para apurar as responsabilidades. De acordo com dados do Ministério da Saúde, os rins são o segundo órgão mais transplantado no país, atrás apenas das córneas. Mesmo com um recorde histórico de 30 mil em 2024, a fila ainda é grande. Atualmente, das 80 mil pessoas que esperam por um órgão, cerca de 42 mil aguardam por um novo rim. E uma boa notícia para quem planeja viajar para os Estados Unidos. Foi suspensa temporariamente a cobrança de uma nova taxa de $250, que poderia deixar o visto pelo menos 2 vezes mais caro. Veja, a cobrança extra de $250 no visto americano foi suspensa temporariamente. A taxa mais que dobraria o valor do documento e estava programada para entrar em vigor em outubro. A pressão do setor de turismo fez o Congresso dos Estados Unidos adiar a medida, mas que volta a ser discutida a qualquer momento.
Por enquanto, o valor permanece em $185. Já as mudanças nas entrevistas vão passar a valer a partir do dia 1º do próximo mês. Agora, menores de 14 anos e maiores de 79 vão ter que comparecer pessoalmente, o que antes não era obrigatório. Quem renovar o visto de turismo ou negócios pode ser dispensado da entrevista, mas só se cumprir todas as exigências do consulado. Veja agora como ficou o real frente ao dólar. E esta edição do Brasil News termina aqui, mas você pode rever todas as notícias no nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima noite.